O abençoado culto do dia da expiação chegou. Vocês se esforçaram muito para orar de madrugada e de noite por 10 dias. De acordo com os ensinamentos da Bíblia, as orações oferecidas a Deus se tornarão a fumaça do incenso e subirá ao trono no céu. Vamos estudar a palavra de Deus, crendo que todas as nossas orações foram levadas e que alcançarão o trono no céu. Vamos estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado O Dia da Expiação e o Mistério do Santo dos Santos. Antes de começarmos o sermão de hoje, eu gostaria de contar a vocês uma história simples do Talmud. Era uma vez um pai muito sábio. Para criar bem o seu filho, ele até mandou o seu filho estudar no exterior. Mais tarde, esse pai ficou doente. E antes de morrer, ele fez o seu testamento e entregou-o a um dos seus servos. Nesse testamento, estava escrito que toda a sua propriedade deveria ser dada a este servo, e apenas uma coisa a seu filho. Ele também disse para o servo não contar para seu filho que estava doente e então morreu. Ele estava preocupado de que isso interferisse nos estudos do seu filho. O pai disse ao servo: "Mostre o meu testamento ao meu filho quando ele voltar para sua cidade natal depois de concluir os seus estudos. Mantenha todas as minhas posses e permita que meu filho receba uma coisa, o que ele pedir." Assim que o pai deixou o testamento, ele morreu. Depois do filho terminar os estudos, ele voltou para sua cidade natal e foi informado de que seu pai havia falecido. Nesse momento, o servo mostrou o testamento de seu pai a ele. Ele ficou perplexo. Meu pai não faria isso. Por que ele fez isso? Seu coração estava transtornado porque não havia como entender a profunda vontade de seu pai. Então, depois de pensar sobre isso por vários dias, ele mostrou o testamento de seu pai para um rabi sábio na cidade vizinha e perguntou: "Meu pai disse para o seu servo herdar todas as suas posses. Ele deixou apenas uma coisa para mim. O que eu devo fazer? Eu não sei qual é a vontade do meu pai ao ter me deixado apenas uma coisa." O filho estava muito frustrado, mas ao mesmo tempo também estava desapontado. O seu pai deu tudo ao seu servo e o deixou apenas com uma única coisa. Quando o rabi viu o testamento, ele deu um tapa em seu joelho. O seu pai era realmente um homem de sabedoria. Como assim? O filho perguntou. Levou muitos anos para você concluir seus estudos. Se o seu pai não tivesse dado ao servo todas as posses dele, seria possível que o servo administrasse todas as posses dele apropriadamente? Além disso, se o seu pai não tivesse feito esse testamento e apenas tivesse dito ao servo para dar todas as posses dele para você, então o servo teria pegado tudo o que pertencia ao seu pai e se mudado para outro lugar. Mas agora, todos os bens de seu pai estão muito bem preservados, não estão? É por isso que seu pai é tão sábio. Porém, o filho não podia entender por que seu pai era tão sábio. O rabi disse: "Se você tomar um dos bens de seu pai, você pode ser dono de tudo." O filho perguntou: "E o que seria?" "Tome a posse do servo." De acordo com o costume judaico daquela época, tudo que um servo possuía pertencia ao seu mestre. Se você escolher o servo como a sua herança, então todos os bens de seu pai serão seus. No fim, quando o filho tomou o servo, como o seu servo, ele pôde herdar todos os bens de seu pai. Essa história pode ser encontrada no Talmud. Conforme vemos isso, o Pai Celestial e a Mãe Celestial também deixaram muitas coisas na Bíblia que são como o testamento do pai da história, para dar aos seus filhos uma gloriosa herança no céu.
Você pode pensar, por que eles fizeram isso? Teria sido melhor se eles apenas tivessem nos dito para ter tudo. Se o pai tivesse dito ao servo, dê todos os meus bens ao meu filho, e você receberá apenas alguns metros quadrados de terra, o servo teria inevitavelmente roubado todas as suas posses. Porém, quando o pai disse, você pode ter tudo, o servo não teria sido muito diligente para cuidar de todas as posses, pensando que todas elas eram realmente suas. Por trás de tudo isso, o pai tinha uma profunda vontade. Ele queria dizer ao seu filho, se você escolher o servo, não perderá nenhuma das posses. E, então, você poderá tomar tudo. O motivo de eu estar contando essa história hoje é que o bode emissário e o Santo dos Santos estão estritamente relacionados com o dia da expiação. Como todos sabem, o bode emissário representa Satanás. Hoje é o dia em que todos esses pecados são passados para Satanás. Se olharmos para a vontade do Pai Sábio, apenas exteriormente, há algumas coisas que podemos não entender. Por que o Pai fez assim? Se vermos esse assunto com atenção, podemos ver que Deus está nos dando a resposta correta quando Ele nos diz para fazer certas coisas de certa maneira. O dia da expiação é o dia em que 2 bodes machos eram levados. Um bode foi sacrificado a Deus como oferta pelo pecado. O outro bode era chamado de bode emissário. Todos os pecados do povo foram colocados sobre a cabeça do bode emissário e ele foi enviado ao deserto. Ele vagava em um lugar onde não havia comida ou água e, no fim, morria de fome. Em outras palavras, o bode emissário que representa Satanás vagava no deserto onde ninguém vivia e, no fim, chegava a morrer. O que aconteceu com todos os pecados e transgressões dos israelitas? Eles foram completamente expiados. Deus colocou essa profunda verdade dentro da lei de Moisés no Antigo Testamento. O assunto do bode emissário é uma questão importante que devemos entender, e outra questão é sobre o Santo dos Santos. Normalmente, não é permitido entrar no Santo dos Santos. Quando a entrada é permitida? Apenas no dia da expiação. Apenas uma vez por ano, no dia da expiação, o véu era aberto. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Apenas depois do sumo sacerdote aspergir sangue no Santo dos Santos e realizar a cerimônia de colocar sangue no altar, o caminho era aberto para ele colocar sua mão sobre o bode emissário e enviá-lo ao deserto. Já que vocês leram tudo isso na Bíblia, vocês conhecem esse processo bem. Até o dia da expiação, sempre que o povo pecava, eles traziam uma ovelha ou um bode para o sacerdote e confessavam o seu pecado. Eles passavam o salário dos seus pecados à ovelha ou ao bode como oferta pelo pecado. A ovelha e o bode eram sacrificados então. Eles eram mortos para que o seu sangue pudesse ser aspergido no altar. Como eles eram mortos, os pecados do povo eram transferidos para o santuário. Seus pecados foram mantidos e acumulados no santuário por 1 ano. No dia da expiação, o sumo sacerdote abria o véu do santuário e entrava no Santo dos Santos. Apenas então, todos os pecados do povo eram completamente destruídos. Mesmo que um cordeiro fosse morto e oferecido como holocausto a Deus em uma certa data, seus pecados não eram completamente expiados naquele dia. É apenas ao entrar no Santo dos Santos que os pecados podem ser completamente expiados. Assim, o papel do Santo dos Santos é muito importante. É como a história do Talmud. O filho pensou que tinha recebido o que parecia uma pequena parte da herança de seu pai. Mas, na realidade, o pai não estava, na verdade, dando a ele tudo o que ele possuía. Se o filho não soubesse a profunda vontade, ele teria entendido errado o testamento de seu pai. Ele pensava erroneamente, meu pai não me deixou nada.
De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, o que está escrito em todos os 66 livros da Bíblia? Os discípulos perguntaram, por que o Senhor fala com eles por parábolas? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, o conhecimento do segredo do reino dos céus foi dado a vocês e não a eles. Assim, Deus nos deu a bênção de transbordar sabedoria e entendimento para que possamos facilmente entender a Bíblia quando a lemos. Existe uma relação entre o bode emissário, que representa Satanás, e o Santo dos Santos. Essas são as palavras-chave do dia da expiação. Por que Deus falou essas coisas em parábolas? Qual é a realidade dessa parábola? Vamos confirmar esse assunto. Quando nos referimos ao templo, estamos nos referindo a um prédio que está fixo em um lugar e não é portátil. Quando nos referimos ao tabernáculo, estamos nos referindo ao santuário que eles moviam durante os 40 anos no deserto. Para entender a questão do Santo dos Santos, primeiro devemos olhar para o santuário. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário, quem é? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele é o templo. Deus mostrou isso para Moisés há 3.500 anos. O que Deus disse para ele fazer com o templo celestial? Deus disse para ele construir um santuário que fosse uma cópia. Esse é o santuário que Moisés construiu. As dimensões, o formato e o arranjo do santuário foram construídos de acordo com o padrão do santuário celestial. Porém, quando o apóstolo João recebeu essa revelação, ele não viu o santuário. Ele não viu um templo. Contudo, na verdade, o que era o templo? Está escrito, o Cordeiro é o templo. Do lado de fora, parece ser um único prédio. Mas quando entramos ao primeiro cômodo, o Santo Lugar, e o segundo cômodo, o Santo dos Santos. Já que está escrito que o Cordeiro é o templo, a Bíblia está nos ensinando que Jesus é o templo. Vamos ver de perto essa cena. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Essa é a cena onde Jesus foi crucificado e morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele entregou o Espírito. Vamos analisar o que aconteceu depois que ele morreu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Qual é a relação entre a morte de Jesus Cristo e o véu do santuário? O que fez a Bíblia registrar que o véu do templo se rasgou em duas partes quando Jesus morreu na cruz? Pode parecer como uma cena que apenas aconteceu coincidentemente, mas Deus colocou lições muito importantes nela, assim como o testamento do Pai na história do Talmud. Qual é a relação entre Jesus e o santuário? Vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, para ver o significado do véu do santuário. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. No capítulo 10, versículo 19, está escrito: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde nós entramos? No Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. A Bíblia descreve dessa maneira. Em outra versão da Bíblia está escrito como o Santo Lugar. Quando se refere como um todo, o santuário é chamado de Santo Lugar. Mas, estritamente falando, ele é dividido em primeiro cômodo, o Santo Lugar, e segundo cômodo, o Santo dos Santos.
Nas versões em inglês da Bíblia, está escrito como The Most Holy Place. The Most Holy Place significa o lugar mais santo entre todos os lugares santos, ou seja, o Santo dos Santos. E The Holy Place é descrito como o santo lugar na Bíblia. Porém, esse lugar não pode ser mais santo do que já é. Assim, é o Santo dos Santos. Não há nada mais santo entre todos os santos lugares. É o mais santo. É por isso que é o Santo dos Santos. Portanto, está escrito, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo quê? Pela sua carne. Está escrito, pela sua carne. Porém, isso indica pelo corpo de quem? Pelo corpo de Jesus. O véu separa o primeiro cômodo e o segundo cômodo dentro do santuário. Porém, o véu do santuário, na verdade, representa o corpo de Jesus. Através da morte de Jesus Cristo, a grande obra do véu do santuário, sendo rasgado em duas partes, de alto a baixo, foi realizada. Então, o que está atrás do véu? Já que o véu foi rasgado, não há mais distinção entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Até então, o caminho para o Santo dos Santos estava bloqueado pelo véu. Mas, como o véu foi rasgado, ou seja, como Cristo morreu, Deus abriu o caminho para todos entrarem diretamente no Santo dos Santos. Precisamos estudar sobre o Santo dos Santos. Vamos para o capítulo 6, versículo 19. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra, para onde entramos, além do véu. Ao que se refere o santuário interno atrás do véu? Ao Santo dos Santos. Quem entrou no Santo dos Santos primeiro? Jesus entrou primeiro no Santo dos Santos. E quem o seguirá? Os filhos que serão salvos entrarão. Está escrito, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em qual dia o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos? Apenas no dia da expiação, uma vez por ano. Pessoal, é realmente uma grande bênção de Deus estarmos agora nesta verdade. Se o sumo sacerdote não entrar no Santo dos Santos, os nossos pecados não podem ser expiados para sempre, e a expiação não pode ser feita. Sempre que os israelitas pecavam e traziam uma ovelha ou um bode como oferta pelo pecado, o sacerdote matava a ovelha ou o bode e derramava o sangue pelos seus pecados. No entanto, o pecado não desaparece, ele permanece no santuário. No dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, é o momento em que é dada a eterna redenção. Portanto, o Santo dos Santos é um lugar onde nós, que somos pecadores do céu, devemos estar muito gratos. Sem o Santo dos Santos, a expiação eterna de nossos pecados não seria possível. Quando vemos a lei de Moisés, no Antigo Testamento, o que Deus quer nos dizer através do Santo dos Santos? Porque Ele disse, é uma figura e sombra das coisas celestiais, e ordenou que Moisés construísse na terra conforme é no céu? Também está escrito, eu não vi um templo na cidade, porque o Cordeiro é o templo. O que o Santo dos Santos, ou seja, o segundo cômodo, no templo representa? Vamos descobrir indo ao primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. No capítulo 6, versículo 14, diz:
Assim, edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar é localizado perto da entrada do santuário. E o Santo dos Santos é mais ao fundo. Por isso também é chamado de santuário interno. Esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Versículo 17. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa, por dentro, era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos, que também é chamado de santuário interno. Era o Santo dos Santos de, o quanto media? 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Assim como Deus mostrou o mesmo padrão para Moisés, quando ele construiu o tabernáculo, quando Salomão construiu o templo, o formato do Santo dos Santos não mudou. Qual é o comprimento, a largura e a altura? O Santo dos Santos foi construído com os mesmos comprimento, largura e altura. Apenas quando o sumo sacerdote entra aqui, todos os pecados podem desaparecer completamente. Caso contrário, os pecados permanecerão para sempre no santuário. As dimensões do Santo dos Santos têm o mesmo comprimento, largura e altura. Podemos confirmar isso através da história da construção do Templo de Salomão. E podemos ver essa cena de novo através da revelação do apóstolo João. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e me mostrou o que o anjo mostrou a ele, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Vamos para o versículo 16 para ver o testemunho sobre Jerusalém. Versículo 16. A cidade, ou seja, a santa cidade de Jerusalém, é quadrangular, como ela é, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são, o quê? São iguais. Na época da dinastia de Salomão, enquanto construía o templo, o Santo dos Santos foi construído com o mesmo comprimento, largura e altura. Era algo que Salomão não podia fazer sozinho. Embora seja o mesmo comprimento e largura, pode ser um pouco diferente na altura. Pode ser um pouco maior no comprimento ou menor em largura. No entanto, é o mesmo em comprimento, largura e altura. O formato do Santo dos Santos é descrito dessa forma. Essa foi a imagem de Jerusalém mostrada ao apóstolo João, quando o anjo disse: Eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Cerca de 3.500 anos atrás, porque Deus ordenou a Moisés construir o Santo dos Santos com o mesmo comprimento, largura e altura? O motivo é que o próprio Cordeiro é o templo no céu e o Santo dos Santos no templo é Jerusalém, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 21. Ela tem o mesmo comprimento, largura e altura. Quem é ela? Ela é a noiva, a esposa do Cordeiro. O apóstolo Paulo escreveu sobre a noiva, a esposa do Cordeiro, na Epístola aos Gálatas. Vamos à Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler as palavras da Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, ou seja, é a mesma Jerusalém que vimos antes no livro do Apocalipse, capítulo 21. Ela,
é livre, a qual é, quem é ela? Nossa mãe. Através da lei da antiga aliança, Deus nos ensinou a importância do Santo dos Santos. O sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos apenas uma vez ao ano. Sem entrar, os pecados do povo nunca poderiam desaparecer completamente. Deus nos permite compreender que isso se aplica a nós da mesma forma. Deus proclama para nós: se você não tem uma firme fé na Mãe Jerusalém Celestial, você não pode receber o completo perdão dos seus pecados. Podemos pensar, o sumo sacerdote não podia entrar e sair do Santo dos Santos a qualquer hora? Porém, Deus nunca fez as coisas acontecerem assim. Deus não nos permitia entrar, exceto no dia da expiação. Nós não somos os anjos que pecaram no céu e que foram expulsos a esta terra? Toda a humanidade cometeu um pecado imperdoável no céu e foi expulso para a terra, a cidade de refúgio. Quando o tempo profético chegar, Deus Pai e Deus Mãe nos chamarão. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: o Espírito não se refere a Cristo, que é o Cordeiro? A noiva é descrita como a Jerusalém no livro do Apocalipse, capítulo 21. A Jerusalém lá de cima é livre, e quem é ela? Podemos reformular a frase deste versículo como: o pai e a mãe dizem. O que eles estão dizendo? Vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqueles que querem receber o perdão de pecados devem ir ao Espírito e à noiva. Quando os israelitas pecavam, para onde eles iam com ovelha ou bode para a sua oferta pelo pecado? Eles iam para os sacerdotes no santuário. Quando eles iam para o santuário, os sacerdotes sacrificavam uma ovelha ou um bode pelos seus pecados. Esses pecados são mantidos no santuário por 1 ano, até o dia da expiação. Quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos no dia da expiação, então, neste dia, todos os nossos pecados são devolvidos ao nosso inimigo, o diabo. E não somos mais escravos dos pecados. Todas essas cenas proféticas estão descritas na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Deus descreveu a situação espiritual através da sombra. Estamos aqui hoje porque o pai e a mãe nos chamaram para vir. Não deveríamos nos dar conta do quanto somos bem-aventurados e gratos? Se não tivéssemos encontrado Deus Mãe e Deus Pai, através do que poderíamos ser perdoados dos nossos grandes pecados e através do que poderíamos possivelmente fazer expiação por eles? No final do livro do Apocalipse, Deus descreve como Deus Pai e Deus Mãe estão nos chamando. Deus diz para as almas que estão vagando por serem escravas do pecado, assim como para toda a humanidade que sofre com o pecado. Se precisam de descanso, venham a mim. Eu te darei descanso. Eu te guiarei às fontes da água da vida. Todas essas cenas podem ser comparadas com a história que eu compartilhei com vocês antes, sobre o pai sábio que escreveu um testamento incrível para seu filho. Da mesma forma, Deus coloca a sua vontade oculta nos 66 livros da Bíblia e diz: sigam Deus Mãe. Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. O próprio Pai mostrou o exemplo para nós. Hoje, para nós recebermos a grande graça da expiação, precisamos do Santo dos Santos. Sem o Santo dos Santos, não pode haver o perdão de pecados. O motivo de Deus construir o Santo dos Santos é que Deus quer nos ensinar sobre a nossa Mãe Celestial, a Jerusalém lá de cima, que é livre. Vamos gravar profundamente em nosso coração essa profunda vontade do Pai.
para que possamos seguir o pai e a mãe por onde quer que eles nos guiem. Pedindo a todos vocês que o sigam até entrarmos no eterno reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.